o que é muito ruim. Nós falamos aí 400 milhões na sexta-feira, depois eu fiz uma correção, né? São 40 milhões de CPFs que não existiam. E, portanto, não eram nem registrados como empregados ou desempregados ou como cidadãos, mas a partir do momento que buscaram o auxílio emergencial, passaram a receber dinheiro e gastaram dinheiro. Portanto, isso entrou também na economia, Edinho. Essas distorções da economia estão nos levando aí também a esse negacionismo. Aqui em Caxias do Sul esta festa com 500 pessoas, não é? Faz com que não se tenha nenhuma sensibilidade com a fisioterapeuta que infelizmente perdeu a sua vida no trabalho, 37 anos de idade. E diga-se de passagem, né, que são funcionários públicos que estão tendo que resolver essa questão aí, policiais, civis, militares, rodoviários, federais, fiscais da Guarda Municipal, da Guarda de Trânsito, enfrentar esta população rebelde, né? Enquanto se ataca aí a colaboração que eles vão dar, né? Colaboração que eles estão dando para a sociedade em tempo de pandemia, está na linha de frente, colocando a sua vida em risco, Edinho. Mas tudo, Miguel Brambila, tudo isso, diga-se de passagem que é um grande custo, né, da maquinária pública em cima de tudo isso, e de energia dispensada. Enquanto isso nós poderíamos, né, ou poderia essa força pública estar sendo empregada para a segurança pública, né, e não para atrás de badernismo. Agora vem mostrar que as redes sociais é um local onde estão se organizando para esses eventos, né? É crime. Esse pessoal, muita gente inteligente, culta, não acredita. Ou é egoísta e continua sendo. Nós temos aí, porque como nós temos um alto índice de corrupção e impunidade, como as leis elas são distorcidas no Brasil, como pessoas que roubaram, não devolveram dinheiro e facilmente acabam se livrando da justiça ou prorrogando seus processos até o infinito, até que eles prescrevam, a população se revolta e não acredita na autoridade, não é? Isso é reflexo, sim, de todo o negacionismo. Essa população toda aí, como nós estamos citado a Lei Seca de 1920, o crime não acabou. Tem pessoas que dizem, né, que esses 107 mil brasileiros que morreram é mentira, né, que não é da Covid. Então, e pessoas com um certo grau de inteligência. Não é? O mundo não melhorou por causa da Covid, muito pelo contrário, não é, Edinho? Inclusive, nós temos casos aí muito tristes acontecendo, né? Que veio à tona essa questão da menina de 10 anos que apareceu grávida por um absurdo, né, de abuso sexual, que acontece diariamente, mais comumente do que se imagina. Num país como esse, nessa cultura que nós vivemos, essas perguntas do Datafolha, elas não fazem sentido lógico nas pesquisas e elas acabam sendo manipuladoras. O brasileiro não sabe qual é a função de um presidente da República e não sabe qual é a função nem de ser um pai, nem de ser alguém de família. E aí acontece tudo isso. Que cidadão é esse que não está preocupado em levar o vírus para casa? E essas pessoas que estão em festa têm parentes, né? Tem família e levarão o vírus para casa. Depois são aqueles que estarão no hospital pedindo, por favor, salve meu pai, salve minha mãe, me salve, não é? Perfeito. Só para trazer maior amplitude nos assuntos, Miguel, nós estamos já organizando esses nossos patrocinadores, nossos parceiros comerciais para apresentá-los antes do fechamento de nossa programação. Fale um pouquinho mais sobre esse assunto, até para a audiência que já respirou muitas informações, já buscou sobre tudo isso, sobre esse caso de estupro aí, Miguel, se possível puder mergulhar um pouco mais nisso, porque isso tudo é o contrassenso da nossa sociedade que ainda está muito ativa, né? Resumindo a história, porque aí entra o conceito, né, do estupro e do abuso sexual. Duas coisas, né? Duas coisas muito sérias numa única questão. Primeiro, uma jovem, né, uma menina de 10 anos que era abusada já há algum tempo, criança, e acabou engravidando precocemente. Então, aí os profundos fundamentalistas contra o aborto na questão da menina, não é na questão do aborto geral. Primeiro que o abuso sexual, quando acontece, muitas vezes, e infelizmente ainda aqui no Brasil, porque nós podemos falar do Brasil, acontece com a conivência até de mães que têm namorados abusadores, maridos abusadores, porque é impossível que alguém que tenha convívio com a sua filha, com o seu filho, não saiba que está acontecendo alguma coisa errada ali. Então ali já há uma grande negligência dos pais. Muitos não denunciam, inclusive, né? E muitos abafam isso. A dizer que é medo,
Não. Porque tem medo, porque a pessoa é violenta, porque isso, por aquilo. Não. Quando você está em desespero, quem é pai, quem é mãe, quem tem crianças, sabe muito bem, né, o cuidado que se tem com as crianças. Então, não. Isso aí é um grau de maldade e de uma terrível sociedade. Primeira coisa, o abuso infantil precisa ser rigidamente corrigido. O pátrio poder dessas pessoas tem que ser tirado, inclusive os cúmplices têm que ser presos. Não é só o abusador, aqueles que estão ao redor. Porque normalmente acontece na família, alguém próximo, um tio, um pai, um parente, um irmão, um sobrinho. Isso é muito triste. Na questão do aborto, né, nós somos, eu pessoalmente, né, como filosofia, como religião, como cidadão, totalmente contra o aborto, a não ser que ele coloque em risco a vida da mãe. E quando a mãe tem 10 anos de idade, é óbvio que isso vai colocar em risco, não somente fisicamente, psicologicamente. Então, fundamentalistas, né, muitas vezes apareceram mais preocupados com essa questão, né, de que é uma vida, do que com a questão da vida da menina, e não estão preocupados com os abusos. Então, nós vivemos distorções sociais muito grandes nesse sentido, Edinho, e é preciso avançar. Então, quer dizer, essas festas, né, feitas aí, escondidas, é o mínimo que se possa imaginar num mundo que está de pernas por ar, com certeza. Talvez a Covid corrija isso, mas não sabemos, Edinho. 10 horas e 53 minutos, nós vamos agora então a um breve espaço em nossa programação, já voltamos para o fechamento, né, o encaminhamento ao fechamento do nosso Sabe Caxias by Bitcoin, hoje passando, né, mais uma vez por esses infortúnios das instabilidades tecnológicas, mas coisas que faz parte também tem que ser administrável. Eu lembro-me na época que o rádio estava muito em voga, né, muito grande, Miguel Brambilla, ainda tem seu espaço garantido, a gente não está aqui desmerecendo um grande veículo de comunicação, mas lembro-me quando faltava luz, né, faltava energia elétrica e muitas emissoras que não tinham seus próprios geradores de energia passavam por maus bocados, ficavam fora e fora do tempo, períodos fora do ar e voltavam, né? Estamos retornando à nossa programação, logo após aí tinha uma mensagem que vinha e voltava toda a programação. Vamos ao nosso intervalo e já nós estamos de volta com você em nossa programação. A gente vai um toque muito especial dos patrocinadores que estão chegando à nossa grade. Mecânica São Eloy, a gente vai estar trazendo isso é Sacolão da Economia e já voltamos com você. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades de viajar. O prazer de pegar a estrada, ver as paisagens, encontrar os amigos e parentes, hospedarmos em hotéis. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades do vento no rosto, do movimento do horizonte, da companhia da família num passeio pelas estradas. Por isso mesmo seguimos nos aprimorando nos protocolos de segurança para este tempo passageiro. Ainda temos que nos movimentar pelo trabalho, garantir a segurança mecânica de nossos veículos, fazer a manutenção necessária para o dia a dia, na expectativa dos melhores dias. A Mecânica São Eloy confia em dias melhores. Mecânica São Eloy, trabalhamos pela sua segurança. Traga seu carro para nós. Estamos na Rua Olavo Bilac, 590, bairro Rio Branco. Fone 32 21 28 68. Acesse nossa página no Facebook. Mecânica São Eloy, confiança não tem preço. São tempos de superação e o Sacolão da Economia Kaiser continua com você. Toda terça-feira é dia de ofertas no Sacolão da Economia Kaiser. Frutas fresquinhas, carnes de primeira, padaria e muito mais. Sacolão da Economia Kaiser, ofertas para o seu bolso, ofertas para toda a família. Sacolão da Economia Kaiser, confira todas as ofertas no nosso Facebook. Sacolão da Economia Kaiser, toda terça-feira tem super ofertas para você. Venha nos visitar, estamos com você. Sacolão da Economia Kaiser, acreditando no melhor.
coração e o sacolão da Economia Kaiser continua com você. Toda terça-feira é dia de ofertas no sacolão da Economia Kaiser. Frutas fresquinhas, carnes de primeira, padaria e muito mais. Sacolão da Economia Kaiser, ofertas para o seu bolso, ofertas para toda a família. Sacolão da Economia Kaiser, confira todas as ofertas no nosso Facebook. Sacolão da Economia Kaiser, toda terça-feira tem super ofertas para você. Venha nos visitar, estamos com você. Sacolão da Economia Kaiser, acreditando no melhor. Perfeito, já estamos de volta, tá aí então o toque especial desses nossos patrocinadores. Miguel Brambila, como é que está se virando no sentido de, né, como é que está ocorrendo na vida desses nossos patrocinadores do dia a dia, cada dia se reinventando para seguir adiante, né? Parabéns a esses batalhadores também. Claro, com certeza. A economia está com dificuldade, sim, Edinho. Nós estamos em bandeira vermelha, né? Preciso lembrar, com flexibilização para aí as medidas do município serem colocadas de acordo com cada município. Isso é muito bom. Há também a unanimidade na questão da volta às aulas, nos diretores de escolas, no sindicato, em não voltar às aulas. Isso é óbvio, não vai voltar, né? Não tem como voltar às aulas, ou anula-se o ano letivo, ou continua-se como está, tentando aí avançar lentamente, até que sem o remédio e sem a vacina, né, não há como, né? Fiquei sabendo agora, por exemplo, mais um óbito que vai ser registrado aí, né, de uma pessoa conhecida da família, que estava já há mais de 30 dias no hospital com a Covid, né? Um idoso, né, acima dos 60 anos, tinha alguma comorbidade, é certo, porque todos têm alguma comorbidade, ninguém é totalmente saudável, mas, ou seja, não acabou, nós estamos, é em janeiro que vai começar a ser distribuídas as vacinas homologadas pela Organização Mundial da Saúde, né, que é, não essa da Rússia aí, que é um fato absurdamente, né, colocado como se a humanidade fosse cobaia, e o povo da Rússia, o próprio povo da Rússia vai ser colocado como cobaia. Você pode ter extremos efeitos colaterais, né? Esse populismo dos ditadores acaba acontecendo. Então, ainda seguindo no estrago social que faz, né, o ditador populista, aquele que mente, aquele que ensaia o seu gesto baseado na mentira, são essas questões, a ignorância e o mal andando juntos, né, para o domínio de uma certa população. Por exemplo, essas pesquisas aí que se faz ainda também com relação ao nome do novo ministro interino da Saúde, que já está há um tempão aí, que não é o interino, não. Alguém perguntou para o presidente Bolsonaro quem será o novo o novo ministro da Saúde? Ninguém perguntou. Então ele não é interino, o Eduardo Pazuello, né? Ele é uma pessoa que não tem ciência médica, é um general, e ponto final, e é o ministro da Saúde, não tem nada de interino. Alguns hospitais de campanha estão sendo desativados, nós temos mais de 1.000 mortes por dia, nós vamos chegar até o final do ano com mais de 140 mil mortes no Brasil, e o brasileiro não sabe de quem é as responsabilidades, Edinho. As responsabilidades são individuais, sim, mas também são coletivas, porque caso contrário não precisaríamos de federação, não precisaríamos de Estado. A federação, estados e municípios têm responsabilidade, sim, e nós precisamos ter a coragem de ter a certeza de que, independente, né, da direção que cada político, aloprado ou não, leve uma sociedade, a responsabilidade de aceitar ou não está na condição que cada um busca para si mesmo, né? Ajuda-te que o Senhor te ajudará, é o princípio religioso, mas que serve também no dia a dia, Edinho. Miguel, só para nós encaminhar a programação, esse fechamento, as pessoas tendo o seu pensamento no plano de fundo, um pensamento intrínseco, aquele pensamento no plano de fundo, aquele profundo, achando que é inevitável a morte relacionada ao Covid. As pessoas associam, e eu quero ver se realmente estou pensando de forma correta ou se está bem embasado esse pensamento, as pessoas associam assim, ele não tem cura, então a morte é inevitável.
Então, quando a gente ouve falar nesses números de mortes, as pessoas falam, é o Covid, não tem vacina ainda. Mas nós sabemos que se tivéssemos todos os anteparos em saúde, ventilação mecânica, respiradores para todo mundo, poderíamos reverter maior número, né? Maior número de pessoas poderiam estar sendo salvas. E é nesse sentido que você vem de encontro com a sua fala. É isso ou eu estou errado? Muita gente foi salva pelo procedimento médico correto. Muitos médicos no mundo todo, inclusive no Brasil, recentemente morreu um jovem médico de 30 e tantos anos, um cientista que perde o Brasil justamente por isso. Nós temos o caso aqui da fisioterapeuta também, que perdeu a vida jovem, não é? Então, minimizar a Covid é um genocídio, sim. E isso está baseado numa liderança política, que é a do Jair Bolsonaro, que foi muitas vezes na televisão dizer que era uma gripezinha e daí que não era coveiro e que a morte faz parte da vida. A morte também fazia parte da vida na Segunda Guerra Mundial, no genocídio comunista. A morte fez parte da vida em vários momentos, né, de ataque do lobo, do homem, né, do homem contra si mesmo. Então nós temos que trabalhar para proteger a vida. Com o quê? Com os respiradores, com os equipamentos de proteção, com os remédios, mas remédios comprovados pela ciência, não com a hidroxicloroquina, não é? Que é um remédio que não funciona, a ivermectina, que é um remédio para vermes, não é? A não ser que você tenha lúpus, que você tenha malária ou que você tenha vermes. Então nós temos sim que registrar na história, isso não vai ficar por isso mesmo, não é? Nós não temos um plano econômico para o futuro, nós pegamos o dinheiro e jogamos, né, nesse auxílio emergencial populista que simplesmente ilude o povo que não tem cultura, como se fosse pão e circo, inclusive com a volta do futebol necessário para muitos, mas também arriscado. Não temos condições de voltar às aulas, estamos em meio à pandemia. É impossível que as pessoas não compreendam isso, a não ser aquelas pessoas realmente que se iludem, né, com tudo, né, que acham que realmente, né, tudo é uma farsa da Globo e basta trocar o canal, né? Digo, aí não tem o que fazer, né? É o fim. Beleza, Miguel Mambila, que fatalmente quem nos manda embora é o nosso relógio, né? 11h04, pedimos desculpa à nossa audiência hoje, né? Tivemos intermitências de conectividade, é algo ainda, é um desafio, né? Assim como há um desafio de nós permanecermos sempre com um fornecimento de energia elétrica íntegro para todas as sociedades, ainda temos esse desafio, mas não tira o mérito do nosso trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui. E claro, o salto, o ganho, as coisas que nós estamos conquistando, o diferencial que nós estamos levando às famílias, nada disso se perde. E o desejo, o objetivo de levar uma formatação de um pensamento para a construção de uma sociedade melhor. Meu irmão, um grande abraço para ti, né? Eu lhe vejo hoje com uma expressão serena, isso é muito bom. Sinal que o final de semana foi bastante tranquilo e promissor. Abraço, meu irmão, e até amanhã. Um abraço, Edinho. Estamos acompanhando aqui os acontecimentos em isolamento total, não é? Eu não saio aqui da toca desde sexta-feira e continuemos vigorosos, usando máscaras, tendo coragem, né, de enfrentarmos, porque estamos no fim. Vai passar, tomara que passe rápido, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Vai passar rápido e aí nós vamos olhar para trás e vemos que nos livramos de coisas muito piores. Mas, porém, temos que cumprir a nossa parte e nosso papel nesta história, né? O Edinho já pediu aí as escusas por a nossa instabilidade, nem tudo depende só de nós, não é? Mas faz parte do dia a dia. Muito obrigado pela sua audiência. Vem o Lance Esportivo com informações importantes. Tem depois o Bitcoin meio-dia. Nós voltamos amanhã, com certeza, se Deus quiser, com mais assuntos de seu interesse. Obrigado. Cuide-se, né? Porque dias melhores virão. Tchau, foi um prazer. Tchau, Edinho. Tchau a todos. Bitcoin TV. Passa no seu smartphone.